Funil virou uma dessas palavras que o mercado digital estragou. Você escuta a palavra funil e já imagina um infoprodutor vendendo um curso que ensina a vender o curso dele. Aquele triângulo invertido, cheio de setas e palavras em inglês. Então deixa eu tirar essa palavra das mãos dos gurus e devolver para quem realmente interessa, o dono de um negócio real. A clínica, a loja, um prestador de serviço. E eu vou te provar uma coisa até o fim desse vídeo. Vamos aqui para a tela. Existe um dos níveis do funil que destrói a maioria das vendas de quem produz conteúdo na internet. E quase todo empreendedor está preso justamente nela sem saber. Porque o conceito de funil não é um jargão da internet. É a coisa mais simples do mundo e você já vive isso aí na sua loja, no seu negócio. Pense numa loja física, uma loja real. Existe a pessoa que está passando na frente da calçada e não sabe nem que existe um problema. Existe a pessoa que já está dentro da loja, aquela pessoa que já sabe que você tem alguma coisa que resolve algum problema dela, e tem a pessoa que já está no caixa, aquela que já está decidida, que já decidiu comprar de você. Você não fala igual com os 3 níveis, você não fica chamando para comprar agora quem está passando na calçada, ao mesmo tempo em que você não precisa explicar o básico para quem já está com o cartão na mão, no caixa, querendo pagar. Isso é funil, só isso. É reconhecer que as pessoas estão em momentos diferentes de decisão de compra e o seu conteúdo precisa conversar com cada uma dessas pessoas. E o erro que eu vejo as pessoas cometendo na hora que estão produzindo conteúdo é produzir conteúdo falando sempre com o mesmo momento, sempre com o momento de compra. E agora eu vou esmiuçar cada um dos momentos, são 3 níveis, e você vai entender por que ignorar qualquer um deles é ruim. Vamos começar pelo topo de funil. O topo de funil é aquela pessoa que não sabe que tem um problema, ou se ela sabe, ela não pensa muito nisso, ela não está preocupada em resolver esse problema. Então aqui o conteúdo de topo de funil, ele não vende, ele desperta o desejo na pessoa que está ali. Ela precisa começar a desejar o que você está oferecendo, ela precisa começar a desejar resolver aquele problema. Então você vai pagar uma dor que a pessoa acha normal e vai mostrar para ela que aquilo não é normal e que ela precisa resolver esse problema. Ela precisa sair do seu conteúdo com aquela sensação de isso que ele falou é para mim. Essa coisa que ele está vendendo é para mim. Imagina o dentista que não fala sobre o aparelho, ela fala sobre a pessoa que sente dor de cabeça e que não tem ideia que aquilo pode estar sendo causado por uma mordida desajustada. A pessoa ela não estava procurando um dentista, mas ela entende que ela reconheceu que aquele problema que incomoda ela pode ser resolvido por um dentista. Então, como eu disse, o objetivo do conteúdo de topo de funil é fazer a pessoa lhe conhecer e ela entender que, caramba, esse conteúdo aqui foi feito para mim. E agora você vai entender o custo de ignorar essa etapa do funil, esse nível do funil. Quando você ignora ele, ninguém novo entra. Então você fica sempre girando naqueles mesmos clientes. E quando você não tem gente nova entrando, você estagna. Por mais que a recorrência seja super importante, mas se você não tem cliente novo entrando, ou pelo menos conhecendo a sua solução, fica difícil você se manter pelo longo prazo. Então você não cresce porque é como se a sua calçada tivesse fechada. Imagine que você tem uma rua e a calçada está fechada, as pessoas não entram nessa rua. Lógico que a sua loja, o seu negócio, ele não vai crescer mais, ele vai ficar só com quem conhece. Isso é ruim. Só que também existe o extremo oposto e aqui você precisa ter cuidado. Porque se você só olha para o topo, vai começar a chegar sempre gente nova. Aí fica aquela coisa, você cresce o seu perfil, porém você não consegue vender para essas pessoas. Por quê? Porque são exatamente os outros níveis do funil que fazem a venda. Então, o topo do funil ele serve para atrair pessoas novas e para fazer essas pessoas entenderem que você tem a solução para aquele problema. Que aquele problema existe, aquele problema que ela nem imagina é um problema e que ela precisa resolver. Quando você faz só o topo, você desperta multidões, mas não consegue conduzir ninguém até a compra, até a contratação do seu serviço. O meio do funil é aquela pessoa que já entrou na sua loja. Ela já conhece, ela já sabe que tem um problema, ela já considera resolver o problema, só que ela precisa avaliar. Ela precisa entender como resolver, quem resolve e quem é a pessoa que ela vai confiar para resolver aquele problema. O conteúdo de meio de funil, ele serve para educar
e aumentar a autoridade. Ele serve para fazer a pessoa entender que você é a pessoa certa para resolver aquele problema que ela já sabe que tem. Você explica as opções, você desfaz os mitos, você começa a mostrar por que o seu serviço ou o seu produto é diferente dos concorrentes. Então, voltando para o exemplo da dentista, aqui ela já começa a mostrar os tipos de tratamento e o que muda de um para o outro, e principalmente do erro que as pessoas cometem por contratar sempre o serviço mais barato e deixar a qualidade de lado. Esse é o tipo de conteúdo que transforma a pessoa que lhe achou por acaso em uma pessoa que confia em você. Ele não tem o alcance do topo de funil, porém ele tem uma coisa que o topo de funil não tem: preparar a decisão. Ele funciona exatamente como uma ponte. E o meio de funil é o estágio mais ignorado por quem produz conteúdo. As pessoas só pensam ou em viralizar ou em vender. E esquecem que sem essa ponte, você não vai conseguir chegar no resultado que você quer. Ou você não cresce e renova sua base, ou simplesmente você não vai conseguir vender porque as pessoas ainda não confiam em você. É como esperar que a pessoa que está passando na calçada, ela pule direto para o caixa. Isso não vai funcionar, não vai acontecer. E se isso não acontece na vida real, não é na produção de conteúdo que vai acontecer. Já o fundo de funil é o tipo de conteúdo para a pessoa que já está com a decisão de compra na mão. Aquela pessoa que já está pronta para resolver aquele problema, ela já confia em você, ela só precisa de um empurrãozinho final. É aqui que você diz: compre, eu tenho um produto para vender que vai resolver o seu problema. É o conteúdo de fundo de funil que converte. Aqui realmente a pessoa está pronta para comprar, só esperando a oferta certa. Voltando para o dentista, é aqui que ela mostra um depoimento de cliente, um antes e depois, explica como vai funcionar o primeiro atendimento, e aqui você precisa ter uma chamada clara para agendar a primeira consulta. Então, se o conteúdo de topo de funil desperta, o de meio prepara, é o de fundo quem colhe as frutas, quem colhe o que você plantou. Agora repare um detalhe: o conteúdo de fundo de funil só funciona se o conteúdo de meio funcionar antes, se existir o conteúdo de meio de funil antes. Se você não tem os outros níveis de conteúdo, fica parecendo que você está desesperado para vender, e é aí onde se cria um perfil chato, aquele perfil só de venda que ninguém gosta de seguir. E é aqui onde eu vejo muito empreendedor cometendo erro: posta promoção atrás de promoção, oferta atrás de oferta, e reclama que o conteúdo não vende. Não é que o conteúdo não venda, é que simplesmente você está fazendo um conteúdo para quem já está preparado para comprar, sem antes ter feito essa ponte. Lembra quando eu falei? É como se você estivesse querendo empurrar a pessoa que está na calçada direto para o caixa. Não vai funcionar assim. E agora chegou a hora que eu prometi lá no começo, né? Vou juntar as 3 pontas e você vai entender nesse diagnóstico por que você precisa fazer os 3. Porque se você faz apenas conteúdo de topo de funil, você vai ter uma multidão que assiste seu conteúdo, mas não compra. E se você só faz o fundo de funil, você vai ter um conteúdo que cansa as pessoas e vai converter apenas uma fração mínima. Por quê? Você vai converter apenas aquelas pessoas que já estão preparadas para compra. Aquelas pessoas que já estão desesperadas para comprar. Então, é essa fração de pessoas que você vai conseguir converter. Mas você vai deixar a grande fatia, a grande quantidade de dinheiro na mesa. E tudo isso é porque você esqueceu de fazer um nível de conteúdo. E aqui você precisa entender que quem faz o topo de funil, pelo menos traz gente nova, por mais que ela não converta. Agora, quem só faz o fundo de funil, essa pessoa, ela vai vender apenas para quem já está pronto. Mas é a ausência do meio que vai fazer todo o esforço vazar. Todo aquele esforço não servir para nada. Porque sem a ponte, você não consegue converter a pessoa que chegou em um cliente. Porque ela nunca vai confiar em você. E ainda tem mais. Às vezes, ela fica sabendo daquele problema que você resolve, porque você elevou o nível de consciência dela, porém ela vai comprar do seu concorrente. Porque o seu concorrente faz o conteúdo de meio de funil. O seu concorrente vai passar muito mais autoridade, muito mais confiança do que você. Porque você chegou, apresentou a ideia para ela e depois disse: compra aqui, me contrate. Só que você nunca mostrou o motivo por qual ela deve lhe contratar. E eu não estou falando para você postar mais. Você só precisa dividir a sua produção de conteúdo nos 3 níveis, nos 3 estágios do funil. E agora que você já sabe que as pessoas estão em níveis diferentes, você já sabe também que precisa postar para cada um dos níveis. E se você não sabe como fazer isso, eu deixei na descrição desse vídeo um link para você falar comigo no WhatsApp e eu posso te ajudar. E até o próximo vídeo. Valeu!